Covid versus inverno brasileiro. Como fica essa combinação, especialmente aqui na região sul do país, já que o período é marcado pelo aumento do risco de contágio de vírus respiratórios e de algumas doenças típicas da estação, como resfriados, gripes, pneumonia, rinites, amidalite, infecção no ouvido, sinusites e outros. Para saber mais a respeito, eu converso agora com o médico pneumologista e diretor técnico do Hospital Dia do Pulmão em Blumenau, o Dr. Mauro Sérgio Kraibes. Dr. Mauro, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Doutor, em tempos de pandemia de coronavírus, a preocupação se multiplica ainda mais agora com as baixas temperaturas? Indiscutivelmente sim, tendo em vista que as manifestações da Covid são muito similares às manifestações de outras viroses respiratórias. Então isso tem exigido das pessoas maiores cuidados e da grupo assistencial uma preocupação maior. Pois é, com manifestações similares, sintomas bem parecidos. Qual a recomendação, então, Dr. Mauro Sérgio Kraibes, diante de alguns desses sintomas que podem ser uma complicação ou outra? Aquelas corriqueiras, né, e que não custa repetir. Primeiro, que os indivíduos estejam adequadamente agasalhados, adequadamente alimentados e hidratados. Alimentados significa evitar alimentos pesados, evitar alimentos gordurosos, evitar alimentos em excesso. Hidratados significa suco, água, chá, evitando refrigerantes, evitando bebidas industrializadas, evitando o álcool. Evitando também o tabaco, graças a Deus, dentro de tudo isso que nós estamos vivenciando nesse 1 ano e meio aí, nós estamos percebendo no mundo inteiro uma redução grande do tabagismo, porque as pessoas se convenceram que o tabagismo é um fator agravante das doenças respiratórias e principalmente do coronavírus, e estar com a sua vacinação em dia. Vacinação em dia não significa só coronavírus, significa gripe, influenza, que precisa ter um espaço de em torno de 2 semanas da vacinação da coronavírus. Porque, como nós dissemos há pouco, as manifestações das doenças são muito similares. E a partir do momento que eu reduzo o risco da gripe, eu tenho menor dificuldade para fazer o diagnóstico, para conduzir o Covid e assim e vice-versa. Então é extremamente importante que infelizmente não venha ocorrendo. A taxa de vacinação da gripe no nosso estado é baixa, abaixo de 50%, as últimas informações que nós temos, precisamos atualizá-las, e é importante que as pessoas se conscientizem da vacina de modo geral. Nunca se falou tanto em vacina, nunca se falou tanto do benefício da vacina, e não há discussão. Quem quiser é só avaliar a história das doenças infecto-contagiosas ao longo do tempo, do sarampo, da meningite, da poliomielite, do tétano, da tuberculose, e ver que algumas dessas doenças estão voltando por efetivamente não estar sendo valorizado o histórico que nós temos na humanidade em relação à vacina. As vacinas foram as responsáveis pela redução e pela falta de casos novos dessas doenças infecto-contagiosas, que nós chamamos de erradicação, e que agora estão retornando em função de uma corrente inadequada, sem nenhum fundamento científico, dizendo que as pessoas precisam naturalmente pegar anticorpos. Se nós formos esperar naturalmente pegar anticorpos, nós vamos ficar à mercê do corona, nós vamos ficar à mercê do sarampo, nós vamos ficar à mercê de outras doenças infecto-contagiosas que, graças ao que se fazia antigamente, não estavam mais ocorrendo e que, infelizmente, lentamente estão voltando no mundo inteiro. E assim, né, doutor Mauro, ainda falando sobre, claro, aqui os benefícios das vacinas, em especial aqui a vacina contra a Covid-19, não podemos permitir que as próprias bandeiras ideológicas, partidárias, os movimentos políticos falem mais alto
diante de tudo que a gente está acompanhando e que seja mais um ponto dessa corrente contrária da vacinação, né? Temos que ter essa consciência cada vez mais ampla e necessária e entender que sim, a vacina salva e a vacina é necessária para o maior número de pessoas, não apenas para um ou para outro, para o maior número de pessoas para fazer esse resultado realmente acontecer. Quem não quer se dar ao trabalho de buscar as informações das doenças antigas e que agora estão recrudescendo, eu lembro de uma coisa relativamente recente. No ano de 2000, foi trazido pelo governador de São Paulo a vacina da gripe para ser feita no Dia Internacional do Idoso. A partir dali, o governo brasileiro trouxe a vacina em âmbito nacional. E o que aconteceu? Um movimento absurdo e uma crença inadequada de que a vacina da gripe tinha sido trazida para matar os velhos. Tanto é que ela recebeu a alcunha de vacina dos idosos, que na verdade nunca foi. Os idosos eram e são um grupo de risco da gripe. Nós passamos anos junto com a imprensa, junto com os outros colegas, tentando desmistificar esse erro e mostrando claramente que a vacina tinha vindo para diminuir risco de doença relacionada à gripe, diminuir hospitalização e diminuir óbitos. Hoje, 20 anos depois, é muito evidente que isso aconteceu e é muito evidente que quem divulgava a preocupação com relação à gripe está mais tranquilo sabendo que a vacina da gripe teve tem o seu objetivo. Da mesma forma da corona, nós estamos vivenciando algo muito parecido, com uma magnitude maior e que precisa e tem como grande alicerce a vacinação. Então é extremamente importante que as pessoas se vacinem. A melhor vacina é aquela que nós vamos ter à disposição. A melhor vacina é aquela que você fez a primeira dose, se está implícita que deve ser a segunda, só tem a vacina da Janssen, que é dose única, você precisa fazer a segunda dose, porque senão o nosso organismo não vai atingir o que nós chamamos de anticorpogênese para brigar e diminuir a probabilidade de ter um novo evento de coronavírus. A vacina não é um passaporte para dizer que eu não vou ter a doença. Eu posso ter sim, mas tal qual a gripe, eu devo ter um episódio, na maioria das vezes, de menor intensidade. Para ficar bem claro, então, a vacina ela não impede de contrair a Covid-19, mas sim evita gravidade e até mortes, que é o que nós estamos acompanhando no nosso país, realmente diminuindo o número de óbitos, principalmente no grupo das pessoas que já foram vacinadas, né, doutora? É indiscutível isso. O objetivo da vacina hoje, da coronavírus, é reduzir os casos graves e reduzir a hospitalização e óbito. Naqueles indivíduos que eventualmente possam ter um novo episódio, ou que nós chamamos de reinfecção pelo corona, a probabilidade desse quadro ser mais grave é extremamente pequena. Ou seja, vale a pena vacinar e vacinar com a segunda dose quando ela é preconizada. Doutor, pessoas que pegaram a Covid-19, que contraíram o vírus, qual é a recomendação sobre também essa relação com a vacina? Elas devem ser vacinadas 30 dias depois do episódio, porque a vacina ela dá uma imunidade mais prolongada do que a doença originária ou naturalmente contraída. Então é extremamente importante, raras as exceções, a não ser aqueles indivíduos que tiveram doença grave e que ainda estão com alguns sintomas, mas aí o profissional que os acompanha poderá orientá-los. Esses indivíduos também devem ser vacinados. Doutor Mauro, a pessoa pode transmitir a Covid-19 mesmo depois de ser vacinada? Não, em função da vacina. O indivíduo vai transmitir a doença quando ele está doente, quando eles têm a atividade da doença. Isso ocorre na grande maioria das pessoas que têm doença leve num período em torno de 7 a 10 dias,
segundo os conhecimentos mais recentes. Naqueles indivíduos que têm casos mais graves, esse período pode ser mais prolongado. Por isso que precisa ser orientado pelo pessoal que está promovendo a assistência desse indivíduo, que vai especificar adequadamente o período que ele precisa fazer do que nós chamamos de quarentena. Dr. Mauro, em muitas pessoas o vírus passa pelo corpo sem apresentar nenhum sinal. E dessa forma, tem algum problema, por exemplo, se a pessoa for tomar a vacina e estar naquele momento com a Covid-19, tem alguma complicação para a saúde da pessoa sendo vacinada, mesmo estando com a Covid no exato momento? Nós achamos inadequado fazer a vacina quando o indivíduo tem algum tipo de sintoma que justifique preocupação, né? Se fizer, a possibilidade de complicação é muito remota, porém existe. Então, se você estiver com dúvida, passe pelo seu médico de sua confiança, passe pelo sistema de saúde, que você será adequadamente orientado para poder fazer ou não a vacina. O fato de você ter a sua vacina agendada hoje e ter alguma dúvida a respeito de se pode ou não pode vacinar, não impede que você possa ser vacinado subsequentemente. Então, nada de tomar atitudes intempestivas no impulso sem ser devidamente orientado. E os efeitos colaterais que podem surgir depois de receber a primeira dose ou a segunda dose da vacina, Dr. Mauro? Algumas pessoas realmente relatando que parecem que um caminhão passou por cima, são, dores intensas, febres também no corpo, mal-estar. Esses efeitos colaterais, por que acontecem em alguns pacientes e em outros não? A maioria das vezes, no que nós estamos vendo ao longo desses meses, é que as reações são muito leves. Em alguns indivíduos e especificamente em algumas vacinas, principalmente aquela que tem o adenovírus associado, ela pode, que chama-se adenovírus carreador, pode simular um processo que dá a impressão que o indivíduo vai ter um resfriado ou uma gripe. Mas na grande maioria das pessoas isso é extremamente leve e dura no máximo 24, 48 horas. Dr. Mauro, explica melhor para a nossa audiência o que o senhor colocou há pouco nessa forma de apresentar os efeitos não colaterais, o adenovírus. O que significa isso, doutor? O adenovírus faz parte da vacina da AstraZeneca. Ele é um outro vírus, um vírus extremamente benigno que foi utilizado na composição da vacina para carrear o vírus do corona para o nosso organismo. Então, às vezes, o indivíduo pode ter uma reaçãozinha um pouco mais acentuada em função do adenovírus, que é uma virose que as crianças têm com relativa frequência. Então, não há nenhuma preocupação nesse sentido, né? Todas as pessoas, a grande maioria das pessoas vacinadas, passam sem sintomas ou, como a gente chama, ficam assintomáticos. Eu acho muito interessante o que nós estamos vivendo, que é uma coisa muito paradoxal. As pessoas têm medo da vacina e não têm medo do vírus. Quando o vírus mata, num percentual pequeno, mas mata, adoece num percentual também pequeno, mas adoece, e a vacina nós não temos o índice que tem de óbitos relacionados à vacina é baixíssimo no mundo inteiro. O mundo já vacinou milhões de pessoas e os casos relacionados são extremamente baixos. Por isso, se tiver que fazer uma opção, como eu fiz, como a minha família fez, é vacina. O senhor tocou num ponto muito importante, pessoas com medo da vacina e não tendo medo do vírus, e muitas pessoas ainda aceitando as mortes decorrentes das complicações pela Covid-19 como sendo, parece que normais, Dr. Mauro Sérgio Kraibes. Apenas mais um número sendo apresentado pela imprensa que só fala nisso, a imprensa só bate nessa tecla, não aguento mais ouvir esse assunto, e muitas das pessoas também ainda relacionando as mortes com a comorbidade. Não, mas alguma coisa tinha para ele morrer, não foi a Covid, foi alguma comorbidade. A morte está se tornando meio que fria, ainda mais fria e banal para algumas pessoas no nosso país, doutor Mauro Sérgio Kraibes. Para quem atende
labuta na área da saúde há tanto tempo, eu posso dizer que a morte para nós, a perda de um paciente, a perda de um ente querido, é indiscutivelmente uma tragédia individual, uma tragédia familiar e uma tragédia da comunidade. Banalizar isso é absurdamente inaceitável. Cada vez que isso acontece, vai um pouquinho de nós todos junto, porque em algum momento houve uma falha, quer seja na prevenção, quer seja nos cuidados, quer seja na impossibilidade de não termos conseguido convencer alguém, principalmente a indivíduos próximos a nós, ou até alguns gestores, de que a vida é o bem mais precioso que nós temos e que nós não abrimos mão de qualquer indivíduo, principalmente aqueles que nos são tão caros e são tão próximos. Importante. Doutor Mauro, e a máscara? Cada vez mais necessária e cada vez mais aceita pela população? Ainda tem algumas pessoas que resistem, outras acabam dando aquela escapadinha por esquecimento. E quando se veem assim, que estão sem a máscara, parece que estão inclusive sem a roupa nesse momento de pandemia, doutor. Mas a importância da máscara junto à nossa sociedade e junto ao momento que estamos vivendo há mais de um ano com a Covid. Eu gosto muito de usar como apelo as coisas que as pessoas se identificam, que são os exemplos pessoais. Eu tive Covid importante em julho, porque eu estava na linha de frente e voltei a ela com grande intensidade após isso, em julho do ano passado, óbvio. Eu me vacinei, fiz as 2 vacinas e eu continuo usando máscara, porque eu acho que eu tenho responsabilidade com as pessoas que eu atendo, com as pessoas com quem eu convivo, e tenho ficado o mais tempo possível recluso, a não ser no trabalho, com preocupações em relação à contaminação, porque ela pode ocorrer mesmo que eu não queira. Então a máscara é algo que nós ainda precisamos, independente de sermos vacinados, independente de já termos tido a doença, e é algo que em breve, se Deus quiser, nós conseguiremos reduzir aos poucos. Neste momento, eu acho inaceitável que as pessoas pensem só individualmente e que não vejam que esse momento é um momento de que as coisas transcendem para o coletivo e que nós precisamos nos cuidarmos uns aos outros. Máscara é sinônimo de responsabilidade, então, doutor Mauro Sérgio Kraibes. Mais do que cuidado, é responsabilidade realmente. E é aquele cuidado, que começa comigo, começa com o senhor e vai até o próximo realmente nesse olhar, nesse cuidado com o próximo. Sem dúvida. Doutor Mauro, rapidamente aqui também trazendo sobre esse momento de baixas temperaturas, com esse friozinho presente, os locais ficam mais fechados e aí também esse cuidado, mesmo ali dentro de casa, aglomeração entre os nossos parentes dentro de casa, a importância de um local arejado, a importância do ar circulando, doutor Mauro Sérgio Kraibes, também para a saúde, não só pensando na questão Covid, mas é a saúde como um todo, a saúde do nosso ar, da nossa respiração. Do ponto de vista prático, hoje a gente sabe de forma muito clara que a contaminação hoje é mais do ambiente social, é um ambiente onde eu mais relaxo, onde eu estou mais tranquilo, onde eu me dispo da máscara. Então é extremamente importante que aqueles indivíduos que vivem na mesma casa, que têm os mesmos hábitos e que não têm contatos com terceiros, eu posso até não usar a máscara dentro da minha casa, com os cuidados e com o ambiente arejado. A partir do momento que eu vou conviver com outras pessoas ou que outras pessoas se aproximam de mim, eu preciso estar adequadamente composto, e hoje a máscara faz parte da nossa vestimenta, faz parte do nosso cuidado em saúde. Fecha essa entrevista trazendo mais uma vez aquelas dicas que o senhor já apontou aqui na nossa conversa de hoje sobre alimentação, a nutrição, cuidados especiais com o nosso dia a dia para fortalecer a nossa saúde e também aqui cuidar da nossa imunidade em tempo agora de baixas temperaturas, doutor Mauro. Vestimenta adequada para a temperatura. Lembro que as crianças têm a mesma sensibilidade térmica que nós temos, não precisa
encasacar exageradamente as crianças se nós não estivermos necessitando de estarmos encasacados. Ingestão de alimentos leves, evitando gorduras, evitando alimentos apimentados, evitando álcool, evitando o tabagismo. Vacinas em dia, por favor. Já que estão indo aos locais para vacinação, peçam para que os indivíduos lhes orientem a respeito das vacinas, a atualização das vacinas. A vacina da gripe é extremamente importante que seja feito num período de 15 dias após a vacina da Covid ou antes da vacina da Covid. E vida saudável, vida com as casas ventiladas, com pessoas saudáveis. Na dúvida, procure assistência, porque quanto mais adequadamente as pessoas forem abordadas, menos riscos todos nós correremos. É isso aí. Dr. Mauro, muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui na programação da Rádio CBN e continue se cuidando. Muita saúde para todos vocês aí também, tá? Bom dia. Um abraço a todos. Dr. Mauro Sérgio Craibes, médico pneumologista, diretor técnico do Hospital Dia do Pulmão aqui em Blumenau, então participando dessa entrevista, dessa conversa especial com dicas importantes voltadas à nossa saúde aqui na Rádio que Toca a Notícia.